Pois é, mas esse último embargo da China à carne brasileira, em função de um caso atípico de mal da vaca louca, no Pará, custou muito caro a toda a cadeia produtiva. A receita gerada pelas vendas ao país asiático caiu quase 40%. O volume de exportações totais entre produto in natura e processados caiu 20%, que se refletiu numa redução na receita de 37%. Essa diferença nos percentuais se deve ao fato de a carne vendida ao mercado chinês ser mais valorizada do que a média. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, o prejuízo se explica pela paralisação nas exportações à China entre os dias 22 de fevereiro e 23 de março, em função de um caso atípico de mal da vaca louca no Pará. Em números absolutos, o desempenho da receita com as vendas ao país asiático passou de 1,123 bilhão de dólares em março do ano passado para pouco mais de 709 milhões de dólares no mesmo período deste ano. A movimentação caiu de 203 mil toneladas para quase 163 mil. Além da suspensão das vendas à China, o setor ainda enfrentou a redução no preço médio das exportações, o que também pressionou para baixo o resultado. Enquanto no mês passado o preço médio das exportações totais foi de 4.537 dólares por tonelada, no mesmo período de 2022, o valor foi 21% maior, 5.525 dólares. Com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, a Abrafrigo identificou um impacto não apenas para o mês de março, mas reflexos no acumulado do trimestre na comparação com os 3 primeiros meses de 2022. A receita caiu 22%, o volume foi 8% menor e o preço médio teve uma redução de 15,3%. E não é a primeira vez que o embargo chinês à carne bovina brasileira causa prejuízo ao setor. Em 2021, no último caso confirmado no Brasil de vaca louca, também atípico, as exportações ficaram suspensas por mais de 100 dias e o preço médio de exportação caiu quase 20%. Lembrando que esse protocolo foi assinado em 2015. Vamos convocar o Miguel Daoud, para abordar esse tema tão importante para o setor, Daoud? Será que esse encontro do Lula face to face, com Xi Jinping não seria uma ótima oportunidade para rever esse protocolo? Por que esperar até agosto para ter uma mudança, hein, Daoud? Qual a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, cara a cara, como você é uma bem pessoa de inglês, letrada... Hein? Tá bem de inglês, hein? Bom, Petri, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O caso da vaca louca, ele tem um risco muito grande quando você utiliza a ração animal. Você moe o osso do animal, aí você pode ter uma contaminação de risco para o setor. No caso do Brasil, 6 casos, como o ministro colocou, foram um caso atípico. Aqueles animais que atingem uma idade e, a partir dali, o risco é muito grande de ter esta doença. Então, nos casos atípicos, estatisticamente, o Brasil recebeu, foi feita uma alusão à segurança do Brasil em relação à produção de carne bovina. Então, não tem por que esperar agosto para suspender o critério de embargo, como foi feito esse, porque nós tivemos um prejuízo muito grande. Petri, imagina o seguinte, você tem um caso isolado. Aí, se nós formos analisar caso a caso, é irresponsabilidade de alguns pecuaristas, ganância de alguns pecuaristas que querem manter o animal ali, além da capacidade reprodutiva da geração, e também por ganância. Então, não tem por que você ter um país como o nosso, com mais animais nesse sentido, mais bois do que a população, você ter um protocolo que coloca em risco bilhões de dólares. Então, o presidente Lula, ele deve, nesse momento, que vai estar com o presidente da China, nada impede, suspender esse critério. Qual seria o novo critério? Constatou um caso de vaca louca? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer a checagem, que é feita por um laboratório internacional, e aí, nesse sentido, é isolado,
suspende imediatamente e automaticamente. Mas o local, né? Ou você acha que tem que suspender o país inteiro? O caso é isolado lá no Pará. Tem que suspender as exportações do Rio Grande do Sul também? Não tem sentido, né? Eu acho que o Brasil, tudo bem, quando esse protocolo foi assinado, né, pela Cátia Abreu, como o próprio ministro coloca, o Brasil tinha necessidade, porque o Brasil não exportava para a China. E hoje o Brasil exporta praticamente 60%. Né? Então, nesse sentido, nós não temos por que esperar, porque é economicamente inviável e estatisticamente não comprova o risco da vaca louca e casos isolados. Não tem. E o Brasil não usa, Petro, nenhum produto, nenhum pecuarista, por menor que ele seja, por a gente que conhece bem esse setor, a gente sabe que existe aí algumas outras coisas, mas usar ração de animal para o boi não existe. Perfeito. Então, o risco da vaca louca ter um contágio maior, ele é praticamente zero. Então, portanto, eu vejo que o presidente tem que realmente pedir para que seja suspenso esse protocolo, de forma que não venha prejudicar tanto o Brasil. Por outro lado, o Brasil tem toda a segurança, tanto que a China compra isso do Brasil. E você, pecuarista, que mantém animais com idade avançada, pare com isso, porque você torna prejudicial, caso isso ocorra, a toda a nossa pecuária, Com certeza. que não tem nenhum sentido. Então, portanto, está aí, Pedro. Eu acho que o presidente tem que pedir, sim, viu? Tem que pedir para suspender já essa brincadeira de vaca louca, porque nós não temos esse risco. Obrigado, Daúde. Uma boa noite, até amanhã. Valeu. Boa noite, até amanhã. Valeu.